Imagine there's no heaven. It's easy if you try. And no hell below us. O londrino Thomas More foi amigo e discípulo de Erasmo de Roterdã. Sendo um proeminente político, ocupou diversos cargos de alto escalão na Europa, sendo que, por discordar da legitimidade do poder de Henrique VIII, foi posteriormente condenado à morte, o que lhe garantiu o status de santo católico. A obra que lhe garantiu fama imortal mais que a santidade é a obra denominada Utopia. Nela, Thomas More fala daquilo que não existe, ou seja, uma ilha paradisíaca e perfeitamente administrada politicamente, no sentido de como deveria ser a administração londrina e, portanto, europeia, ou pelo menos como os homens gostariam que ela fosse. Imagine all the people. Thomas More descreve a si mesmo como sendo de família honrada. Ele próprio ofereceu aos seus filhos uma educação diferenciada, sendo que homens são educados ou foram educados de maneira diferente das mulheres, ou seja, os filhos das filhas. A principal obra, denominada Utopia, do grego outopos, ou seja, lugar algum, expressa então um lugar criado por ele de maneira imaginária, mas não de maneira utópica dentro dos conceitos de utopia que nós temos hoje, ou dentro da percepção de utopia. You may say that I'm a dreamer. Para nós, utopia é algo que nunca se realizará. É um sonho apenas e desprovido totalmente de realidade. Mas, quando Thomas More escreve a utopia enquanto uma ilha que não existe em lugar algum, ele, utilizando-se de um diálogo, um recurso também grego, faz com que a descrição dessa ilha, feita a um rapaz que ele chama de Rafael Rithlodeu, ou seja, um indivíduo que diz coisas vãs, de acordo com a tradução do nome, entenda ou descreva essa ilha como sendo um lugar realmente perfeito para a Europa, mas que, na ironia de Thomas More, não existe em lugar nenhum. A capital de Utopia chamar-se-ia Amaroto. Amaroto quer dizer evanescência, ou seja, uma miragem. Ao rio que cruza a cidade, More deu o nome de Anidro, ou seja, sem água. O príncipe que governa Utopia é chamado por More de Ademos, ou seja, aquele que governa sem povo. Ao contrário de Platão, em quem Thomas More fatalmente se baseou para construir Utopia, ele não pretendia propor uma cidade ideal ou uma administração ideal. A intenção de Thomas More é reconhecida pelos autores e scholars modernos como uma atitude de crítica, uma intenção de crítica à sociedade da sua época, uma vez que cada um dos termos que ele usa tem um sentido significativo e, ao mesmo tempo, de pejoração em relação à administração dos governantes europeus. A Europa de Thomas More é uma Europa que se preocupa com o acúmulo de bens
e a destituição das terras de camponeses em função do cultivo de pastos para a criação de ovelhas e a posterior produção de lã. É nesse clima de mudanças, de intensas convulsões, inclusive religiosas, que Thomas More vai construir a sua obra, Utopia, Lugar Nenhum. Imagine all the people living for today. You. Tudo aquilo que é escrito como perfeito, como belo, como politicamente correto na obra, é justamente o contrário do que acontece na Europa, em Londres, na Inglaterra de Thomas More. Desse modo, esse vídeo passa agora a algumas características da Ilha de Utopia nos seus mais variados segmentos para a sua finalização então. A distribuição equitativa dos bens só se dará mediante ao aniquilamento e finalização da propriedade privada. Segundo Thomas More, enquanto tal situação continuará também o enorme peso sobre a maior parte dos homens explorada pela menor parte deles. Thomas More, um dos principais expoentes do renascimento político da Europa.